Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor da construção civil. Estamos falando aqui da Direcional Engenharia S.A., empresa que vem lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Um grande abraço para todo mundo aí de Minas, que bom ter vocês conosco. Agradeço imensamente a participação de todos vocês junto conosco aqui. Meu forte abraço a todo mundo aí de Minas Gerais. É muito legal ter vocês conosco aqui. E quem sugeriu a Direcional Engenharia foi meu amigo Alexandre Kirchhoff. Ô Alexandre, uma honra sempre ter você conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão. E a Direcional Engenharia, que a gente já retratou anteriormente aqui no canal, não nos custa nada recontar a história, até para você entender, né, o que é a história da Direcional e, consequentemente, entender os números que ela vem apresentando. E a empresa, ela começa do empreendedorismo de um jovem, do Ricardo Valadares Gontijo. O Ricardo Valadares Gontijo, ele começa a sua vida ali em Belo Horizonte, fazendo a sua faculdade de engenharia, vindo ali de uma origem também relativamente humilde, né? E aí, na sequência, durante o curso de engenharia, ele vai trabalhar como estagiário na construtora do seu tio, né? E aí, da construtora Andrade Valadares. E aí, ali como estagiário, acabou ficando incumbido de cuidar das obras mais populares da construtora. E aí, então, consequentemente, ele que tocava todas as obras populares da empresa e foi pegando ali toda a manha, né, de como que funciona a construção para esse nicho de público ali. Mas daí, na sequência, sua veia empreendedora foi batendo mais forte e ele resolveu montar sua própria construtora. E aí, com todo o conhecimento que ele adquiriu, trabalhando como estagiário e depois daí como diretor, né, nessa construtora do tio, ele monta a sua própria empresa, que é a Direcional Engenharia. Naturalmente que esse começo lá em 1981 é um começo que é difícil, com pouco dinheiro você começa a pegar uma obra aqui, outra ali, uma construção de uma casa aqui, de um prédio ali, de um sobradinho ali e vai nessa sequência aí até participar também de concorrências públicas. E aí quando começou a participar de concorrências, começou a pegar obras já maiores. E aí nesse crescimento ali, não só em Belo Horizonte, como em diversas cidades ali de Minas Gerais, a construtora foi crescendo. Na sequência daí, quando ela já estava crescendo, ele acabou sendo acometido ali por uma hepatite, né? E aí nessa hepatite quase morreu, teve que ir para os Estados Unidos fazer tratamento porque não tinha o tratamento transplante de fígado que ele teria que fazer. Enfim, uma situação bastante difícil. Mas aí conseguiu vencer essa batalha aí pela vida e aí ao retornar para o Brasil, retornou com as energias renovadas ali, pensando em empreender cada vez mais e aí impulsionou de vez a Direcional Engenharia. Tanto que daí no ano de 1992 já amplia sua atuação indo também para Brasília, fazendo algumas obras em Brasília. Isso tudo em parceria ali com a Caixa Econômica Federal, já que a construtora dele era voltada justamente para as construções de baixa renda. E aí vai se espalhando daí também pelo Brasil, vai para Campinas no ano de 2001, daí na sequência já vai para o Rio de Janeiro, vai para o Espírito Santo, em 2006 já tem obras também em Manaus e vai se espalhando por diversas localidades do Brasil, ficando praticamente concentrado não só ali na região sudeste, no centro-oeste, no norte e também no nordeste, e aí foi se espalhando para todas essas regiões. Chamou a atenção de um fundo de investimento bem naquela época do auge da construção civil, entre 2003 e 2008 aproximadamente, e aí vem o fundo de investimentos e aporta recursos dentro da Direcional, justamente preparando a empresa para um IPO, o que aconteceu no ano de 2009. E aí, ao fazer o IPO, com a entrada de recursos, a empresa foi crescendo cada vez mais. E, principalmente, um dos fatores que ajudou muito a Direcional foi o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, já que a Direcional era uma construtora especializada nesse tipo de obras. Em 2014, só para você ter uma ideia, já era a terceira maior construtora do Brasil aqui, justamente voltada para obras populares. Abre um braço também da Direcional, já tentando também atingir um público de classe média alta, mas o foco da construtora sempre voltado ali para os projetos sociais, para o Minha Casa Minha Vida e para obras populares. Mas para entendermos hoje como que está a situação da Direcional,
Trouxemos aqui para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Direcional Engenharia. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Direcional Engenharia. Como eu falei para vocês, trouxe toda uma base histórica desde 2019 até agora setembro de 2023. E vamos acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa, até para verificar para onde a empresa está indo através dos seus números. Começando 2019, a Direcional apresentava no seu ativo todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa, 4 bilhões 654 milhões de reais. Era o tamanho da empresa, tudo aquilo que tinha dentro da empresa. E aqui nós vamos ter uma grande parte registrada aqui nesse grupo, realizável a longo prazo, dentro do ativo não circulante. E aqui o que nós temos? São todos os valores a receber que vão se transformar em dinheiro no prazo superior a um ano. E o que a empresa tem de mais significativo dentro de ser realizável a longo prazo são os estoques de imóveis. Então ela lança o seu estoque de imóveis aqui no totalizando 2 bilhões e 162 milhões. E nessa parte de cima nós temos o ativo circulante, o capital de giro, o recurso que a empresa usa para sua movimentação no dia a dia, para gerar receita e consequentemente seus resultados. E esse ativo circulante fechou lá em 2019 com 2 bilhões e 300, praticamente 50,1% de todo o patrimônio da empresa estava no capital de giro. Sendo que 729 milhões de reais era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, 347 milhões em contas a receber de vendas realizadas para os seus clientes e 1 bilhão e 80 de estoque, só que agora estoque de imóvel pronto para ser vendido. Então esse aqui é o total do estoque da empresa. Nos outros créditos, a maior parte desse valor aqui trata-se de tributos a recuperar. Então o capital de giro acaba se concentrando em caixa, contas a receber e estoques. Já para 2020, a Direcional pula para 5 bilhões e 101 milhões de reais o seu patrimônio total, sendo que o ativo circulante fecha em 2 bilhões e 600, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 926 milhões, temos aqui uma queda no contas a receber fechando em 246 milhões, compensada com o aumento dos estoques, que agora pulam para 1 bilhão e 268 milhões de reais. Ao entrar em 2021, a empresa agora é de 5 bilhões e 679 milhões, sendo que o capital de giro pula para 2.856, o volume de dinheiro em caixa ultrapassa 1 bilhão de reais, é quanto a empresa tem de dinheiro, 231 milhões em contas a receber, e os estoques praticamente estáveis com 1 bilhão e 230. Entrando 2022, a empresa fecha com 6 bilhões 534, aumenta os estoques de imóveis aqui no realizável a longo prazo, e o capital de giro praticamente estável com 2 bilhões 857 milhões. Aumenta um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 100. Também temos aqui o aumento no contas a receber para 363 milhões e os estoques diminuíram para 952 milhões. Então o estoque de produtos prontos, de imóveis prontos para serem vendidos, diminui em relação a 2021. Em compensação, ela aumenta aqui o estoque de terrenos onde ela vai realizar novas obras. Fecha agora setembro de 2023 com a Direcional tendo no seu ativo 7 bilhões e 189 milhões. E o capital de giro volta a subir agora, passa dos 3 bilhões 3.359. O volume de dinheiro em caixa, olha só, 1 bilhão 341 milhões de reais é quanto a empresa tem de dinheiro em caixa, banco, aplicação. 407 milhões em contas a receber e os estoques de imóveis prontos para venda, 1 bilhão 318. Então, o que nós observamos na Direcional? É uma empresa que vem numa crescente, 4.600, 5.100, 5.600, 6.500, 7.200 praticamente, e o capital de giro aumentando de 2.300 para 2.600 para 2.800, estável, e agora fecha com 3 bilhões 359 milhões de reais. Olhando agora a parte de endividamento, que vamos enxergar aqui nesse passivo, onde é dividido aqui em dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante, é o total do endividamento. Lá em 2019, a Direcional tinha uma dívida total de 3 bilhões e 200, que correspondia a 70,6% do seu patrimônio. Esse crescimento que ocorre aqui de 4.600 para 5.100, ele é alavancado com financiamentos de longo prazo. Aumenta aqui o passivo não circulante, fazendo com que a dívida total passasse agora de 3 bilhões e 700, fechando com 73,7%. Esse crescimento de 5 bilhões e 101 para 5.679 também é feito através da utilização de capitais de terceiros,
tanto que a dívida pula para 4 bilhões 220, 74,3%. O novo crescimento que ocorre aqui entre 5.600 e 6.500 também é feito através de financiamentos de longo prazo, fazendo com que a dívida total fechasse agora com 5 bilhões e 39 milhões de reais, 77,1%. E agora a dívida permanece ali nos 5 bilhões com 70,9%. O peso da dívida, apesar da dívida ter subido aqui nominalmente, pouca coisa, mas o peso da dívida despenca de 77% para 70,9%. Então o endividamento sai com 70, 73, 74, 77 e agora volta para os 70. Olha só, ela voltou para o mesmo nível de endividamento lá de 2019. Os resultados produzidos pela Direcional. Em 2019, um faturamento de 1 bilhão e 458, em 2020, 1 bilhão e meio, em 2021, 1 bilhão e 700, em 2022, 2 bilhões e 100, e esse ano vem trabalhando até setembro com um faturamento de 1 bilhão e 720 milhões, o que nos dá uma projeção de um faturamento próximo de 2 bilhões e 200 para 2023. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, lucro líquido. 120 milhões foi o lucro apresentado pela empresa em 2019, 150 milhões em 2020, 208 milhões em 2021, 276 milhões em 2022 e agora até setembro, 272 milhões, nos dando uma projeção de um lucro aproximadamente aí de 350, 360 milhões para 2023. E repare que, como a gente falou, a empresa ela trabalha com obras populares. E mesmo trabalhando com obras populares, ela consegue ter uma margem bem interessante. 8,3%, 10%, 11,8%, 12,8% e 15,9%. A margem crescendo cada vez mais. Por quê? Porque o custo, 66, 65, 63, 64, 65, ela mantém até uma estabilidade com uma pequena queda nos custos. A despesa 20, 20, 18, 16 e 14 vem reduzindo a sua despesa operacional. Então, através principalmente dessa redução de despesa operacional, é que aumenta o lucro e, consequentemente, a empresa trabalha também com margens melhores. Olhando agora a situação financeira de perto da Direcional, nesse quadro aqui eu trago para vocês liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. A liquidez geral sai com 1,37 lá em 2019, recua para 1,31, daí vai para 1,29, vai para 1,24 e agora esse ano sobe para 1,35. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,35. Quer dizer, tem recursos para fazer frente a todo seu endividamento sem problema nenhum. Já a liquidez corrente mede o dia a dia, ali o curto prazo da empresa. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, lá em 2019 ela tinha R$ 4,52, em 2020 R$ 4,66, em 2021 R$ 5,75, em 2022 R$ 2,88 e esse ano R$ 3,56. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 3,56. Paga, sobra bastante, uma situação financeira extremamente confortável da Direcional. Já o endividamento nesse quadro mede o tamanho e o comportamento da dívida, que como nós vimos há pouco no balanço, ela sai com 70,6, sobe para 73,7, sobe para 74,3, sobe para 77,1 e agora recua para 70,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve 70,9%. Nesse quadro aqui temos alguns indicadores de rentabilidade, a começar ali pela margem líquida, que vimos há pouco também na DRE, é o que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita, depois de pagar os custos, despesas operacionais, resultado financeiro impostos, sobrava 8,3% lá em 2019, 10% em 2020, 11,7% em 2021, 12,8% em 2022 e esse ano 15,9%. Uma margem maravilhosa que é o que vem sendo produzida pela Direcional. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, mede qual é o retorno que a empresa tem em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio. E esse índice ele sai com 2,6, sobe para 2,9, sobe para 3,7 e fecha 2022 com 4,2%. O terceiro gráfico que nós temos ali à direita trata do ganho dos acionistas. E os acionistas, ao terem as ações da Direcional em 2019, tiveram um ganho de 8,8%. Em 2020, 11,2%, em 2021, 14,3%, em 2022, 18,5%. Ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 18,50%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Direcional vale patrimonialmente R$
R$ 11,15. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 21,65, que é o valor de mercado dessa ação. Portanto, o valor de mercado bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 94% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial. Já o lucro por ação nesse ano de 2023, nos últimos 12 meses, R$ 1,78 foi o lucro por ação gerado pela empresa, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 8,22%. Dividendos por ação em 2023, 70 centavos foram distribuídos a título de dividendos e dá um yield, um retorno de caixa de 3,23%. O payout, só para termos uma ideia, ela distribui em torno de 36% do seu lucro através de dividendos e juros sobre o capital próprio. PIL, preço barra lucro, tempo de retorno que os acionistas terão, né, em relação aos lucros gerados pela empresa, 12,16 anos. Então, quer dizer, ao comprar uma ação da Direcional, você vai levar em torno de 12 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 50,5% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Direcional é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Também temos esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Direcional nos últimos 5 anos. E a ação, ela sai lá em 2018, finalzinho lá, com 7,47. Entra 2019, ela passa a trabalhar num outro patamar, na faixa de R$ 12,90, R$ 13. Quando chega perto de 2020, aí ela dá mais uma disparada e chega ali na faixa de quase R$ 16. Vem a pandemia, cai para R$ 8. Passa o efeito inicial da pandemia, já volta lá para o patamar lá de cima, R$ 17,39, e depois cai. E aí passa, no final de 2021, 2022, oscilando sempre na faixa de R$ 13. Quando chega 2022, ela está ali cotada a R$ 10,60 e começa uma nova sequência de altas, claro que com diversas oscilações para cima e para baixo, mas chegando até R$ 17, cai novamente e aí ela dispara agora em 2023, chegando a R$ 22,30. Depois de uma queda praticamente no mês de setembro, começo de outubro, aí ela engata uma nova sequência de altas ali, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo na faixa de R$ 21,65. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Direcional Engenharia S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa do setor da construção civil. E o setor da construção civil, que a gente analisou agora recentemente também, a Trisul, né? E aí você começa a verificar, né, que dentro de um setor da construção civil, nós vamos ter diversos comportamentos diferentes entre uma construtora e outra, né? Então, nós vamos ter construtoras que, durante as crises, elas conseguem se manter estáveis e até bem, e tem outras empresas que nas crises acabam se atrapalhando. Mas no caso da Direcional, justamente por ser voltado aí ao setor de Minha Casa Minha Vida, ao setor mais popular, é uma construtora que depende muito naturalmente de ter linhas de crédito e de ter também juros mais baixos para justamente poder alavancar. E naturalmente que tem que ter o governo também participando ativamente nesse processo, né, nesse projeto de desenvolvimento de habitação popular, que é uma das carências que nós temos aqui no Brasil e talvez seja aí uma grande oportunidade para a Direcional. Vamos ficar aqui na expectativa, até por quê? Porque a gente torce pelas nossas empresas para que elas vão bem, porque elas indo bem, elas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E a interpretação e a verificação de como que está a gestão da empresa, ela se dá através dos números que a empresa apresenta nas suas demonstrações contábeis. E essas demonstrações contábeis, que para quem investe em ações ou pretende investir em ações, é fundamental para escolher as melhores empresas nas quais investir, quando nós pegamos o balanço, pode parecer uma coisa muito complicada, como é que eu vou entender tudo isso aqui? Mas é muito simples, é muito fácil e você pode aprender a interpretar e analisar balanços. Tanto é que nós temos o nosso curso de análise de balanços e também o curso de valuation lá na plataforma Hotmart. E lá pelos cursos, de uma forma muito rápida, simples, didática,
com material de apoio e também com toda a orientação que nós estaremos aqui à disposição de vocês, caso tenham dúvidas, você pode aprender toda essa parte de análise de balanço e de valuation. Aí o custo muito baixinho, você vai se surpreender. Entra lá no Hotmart, você vai se surpreender com um custo muito baixinho para você aprender análise de balanço. Não perca essa oportunidade, né? Espero vocês lá na Hotmart. E com isso, aprendendo análise de balanço, você mesmo vai fazer a escolha das suas empresas para poder investir de forma cada vez mais consciente, segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.